meu filho ficou amarrado, meu filho ficou numa clínica para dependentes. Eu achava que tinha sido o pior ano da minha vida. No final do ano de 2023, eu vi assim o chão se abrir nos meus pés. Tive uma desagradável notícia, né? Foi quando meu filho, que era usuário, cometeu um crime e foi preso. Sabe aquilo que uma mãe fala para um filho? Tantas vezes, quando um pai fala, não anda com fulano, quando uma mãe fala, não faz isso, que isso vai dar errado, você precisa mudar. E sem motivo a pessoa se revolta, a pessoa se acha dono da razão, não ouve um pai, não ouve sua mãe, porque acha que só porque tem 17, 18 anos, já sabe da vida, já sabe de tudo, e não precisa mais ouvir. Eu lembro que uma vez eu disse para ele assim, que se ele cometesse algum crime, que ele fosse preso, que eu não ia tirar ele da cadeia. Parece até que estava adivinhando, né? Eu lembro que quando ele foi preso, ele ficava pedindo para mim tirar ele de lá. Eu falei para ele, falei assim, você lembra que eu te disse que se algum dia, pois eu não vou tirar. Na época que aconteceu tudo isso, eu não conseguia chorar. Eu lembro que eu ficava assim, com o choro entalado aqui. E aquela dor assim no peito, e aquele choro entalado. Eu não conseguia chorar. Eu queria chorar, mas eu não conseguia chorar. Eu achava que eu não tinha o direito de chorar por conta do crime que ele tinha cometido, sabe? Era como assim, se o fato de eu chorar colocava a vítima ou a família da vítima num estado de menos importância, sabe? Então eu não conseguia chorar. Eu não chorava e aquilo me apertava assim por dentro. Aí eu lembro que eu até fui atrás de um advogado na época. Esse advogado, crente, usado por Deus, ele olhou para mim assim e falou algumas coisas e virou e falou assim, a senhora é mãe, viu? A senhora tem o direito de chorar no meio daquela conversa. Ele falou isso para mim. Eu lembro que eu quase não consegui parar de chorar no escritório dele. Parece que todo o choro que estava entalado saiu. Eu chorei muito mesmo, chorava que soluçava. Hoje ele já foi julgado, né, pela Defensoria Pública. Ele está pagando pelo crime que cometeu. Hoje eu consigo sentar e conversar com ele, coisas que antes a gente não conseguia. Ele hoje está com 21 anos, ele foi preso, ele tinha 18 anos. E eu vejo Deus trabalhando na vida dele aos poucos. É conforme a pessoa vai dando lugar, né, para o Senhor, que o Senhor vai trabalhando na vida da pessoa. Tenho alguns anseios, alguns medos, né, como vai ser, né, será se realmente nunca mais vai usar droga? Será se realmente vai mudar mesmo agora? São muitas promessas, né? E a gente não pode perder as esperanças. Quando tudo isso aconteceu, eu tive muita ansiedade. Eu dava crise de ansiedade, que eu ficava sem ar,
o peito acelerado. Os meus filhos tiveram muitos problemas, né? A minha filha, ela teve muito problema com ansiedade também. Passou pela psicóloga. Caçula, na época, a ansiedade foi tão forte que ele se tremia. Às vezes ele estava dentro da sala de aula, quando a crise dava, ele se tremia todinho. Passou acompanhamento também com o psicólogo. Então, quando uma situação dessa acontece, a base, que é a família, né? A estrutura todinha é abalada. Todos. Não é só o dependente químico que sofre. Sofre o pai, sofre a mãe, sofre os irmãos, sofre os avós, as tias, toda a família sofre. Porque é alguém amado, é alguém desejado, né? Alguém que alguém quer o melhor para ele. E quando você tem um parente preso, é da mesma forma, porque sofre preconceito a família sofre na sociedade. Quantos preconceitos? Quanto julgamento. Mas o que eu quero que vocês saibam é que mesmo nós passando por tudo isso que nós estamos passando, nós não perdemos a nossa fé em Cristo. Porque eu creio que sem Ele, tudo seria 1000 vezes pior. Porque com Ele refrigera a nossa alma, Ele nos tranquiliza, Ele nos dá esperança, né? Ele nos direciona. Hoje, quando eu vejo assim, os jovens, a sociedade, né, em si, eu fico assim, meu Deus, abençoa os jovens, que eles ouçam os conselhos dos seus pais. Porque quando nós damos o conselho, é porque a gente já sabe que aquele caminho, aquela escolha não vai te levar para um lugar bom. Então, jovem, escolha o certo enquanto ainda há tempo. Mude a tua história enquanto ainda há tempo. Perdoa enquanto ainda há tempo. Ame enquanto ainda há tempo. Ouça os conselhos do teu pai e da tua mãe, porque eles só querem o melhor para você. Essa canção que estará sendo lançada agora, nesses próximos dias, ela fala exatamente a minha oração. Todo dia. Vai lá, Jesus. Cuida dele. Vai lá, Jesus. Protege ele. Vai lá, Jesus. Aonde ele está agora? Se está com fome, se está com frio, se está enfermo, se está apanhando de alguém. Jesus, vai lá. Enquanto eu estou aqui, Jesus, vai lá. E eu tenho certeza que essa canção, ela vai falar com você que precisa de um milagre, que precisa que Jesus vai lá.